Amém? Então, sem demoras para a nossa palavra, quero convidar aqui o Marcelo. Vamos aplaudir o Marcelo. Glória a Deus. Marcelo vai se apresentar para vocês, vai trazer uma palavra abençoada para nós hoje. A gente pode usar o preto, viu, Marcelo? Deixa eu ver se os meninos deixou separado aqui, ó. Vou pegar esse aqui para você, ó. Esse aqui é melhor para quem vai. Já tá separadinho, ó. Marcelo vai se apresentar, mas queria que você estendesse suas mãos para que pudéssemos orar nessa hora. Senhor, te agradecemos por essa noite, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui hoje, Pai, em liberdade, para celebrarmos juntos aquilo que o Senhor é, Pai. Que através da Tua palavra nós possamos sair daqui hoje, Pai, transbordando o Teu Espírito Santo e a Tua graça, e que nada venha nos atrapalhar, que nada venha nos tirar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. Usa a vida do Teu Filho, que ele seja instrumento em Tuas mãos, e que nós possamos sair daqui impactados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Geralmente a gente acaba 9h30, mas se o fogo cair, vai para cima. Amém, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz aqui nessa noite? Quantos estão contentes? Não, vou perguntar de novo. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Sabe, queridos, muitas vezes a gente fala isso, né? Quem está feliz, quem não está feliz? Eu preciso deixar algo para o teu coração nessa noite. Sabe, a alegria de estar na presença do Senhor é algo muito poderoso. O salmista, ele dizia o seguinte, olha só que convite: alegrei-me quando me disseram, vamos lá no shopping, é isso? Alegrei-me quando me disseram, vamos lá fazer compra. As mulheres até se arrepiam, né? Fala, nossa, que bênção. Não, queridos, tudo isso é muito bom. Mas ele diz o seguinte, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, pastor, mas eu preciso te dizer que hoje eu cheguei aqui muito triste. Está difícil de me alegrar. A minha semana está sendo difícil, eu tive alguns problemas. E eu preciso dizer para você que a alegria do Senhor, ela é a tua força. Então você só tem motivo para estar alegre. Eu queria convidar você nessa noite a, com muita alegria mesmo, sabe, desfrutar desse tempo, da palavra do Senhor. Não vou ficar triste se você sair daqui amanhã e não lembrar nem quem pregou, quem ministrou, mas lembrar que você se alegrou de estar aqui. Sabe por quê, queridos? Esse não é apenas um culto fé, não é apenas uma quarta-feira, não é apenas um dia aleatório, que você decidiu, não tenho nada para fazer, e eu vou lá para a igreja. Eu tenho certeza que você tinha que fazer. Se você não tinha nada para fazer, só de você ficar no sofá, assistindo uma Netflix, lá tranquilo, um baldinho de pipoca, ia ser legal, mas você decidiu estar aqui, e eu estou muito alegre de estar aqui com vocês essa noite. Como o pastor Edu falou, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcelo, sou casado com aquela moça ali, aquela moça loira, a pastora Sheila. Costumo dizer para os solteiros, tem alguém solteiro aí? Tem solteiro aqui? Tem bastante, hein, gente? Tem uma meia dúzia de gato pingado solteiro. Você que está solteiro, fica tranquilo, queridos. Olha para mim, ó. Mesmo com o chassi e a lataria meio estragada, eu casei bem, viu, queridos? Casei bem. Pastor, conta o segredo para mim. Ora, queridos, busca o Senhor. Entendeu? Ai, pastor, não sei, você não ora, não é culpa sua, não vem me criticar, não. Eu orei bastante. Ela eu já não sei, né, se orou tanto. Mas é isso, queridos. E como eu disse, eu me chamo Marcelo, sou pai do Richard. Alguns já conhecem ele fica às vezes ali no fundo, que tem um coque samurai, meu pequeno de 23 anos. E eu tenho vivido uma vida na presença do Senhor já há bastante tempo. Sou pastor em Alagoinha, dedicado em Lagoinha, já um pouquinho mais de 7 anos. Congregava na cidade de Americana. Fui pastor do Legacy, fui pastor do Rocket. Prometo que eu não vou andar muito, tá, irmã? Eu sei que vocês estão filmando aí. E a minha mulher já brigou comigo, não fica andando, não fica. Eu vou tentar ficar paradinho. E fui pastor do Legacy, do Rocket, lá na cidade de Americana, juntamente com o pastor Joel Ribeiro e a pastora Dani. Pastores queridos, pessoas maravilhosas e abençoadas. Só que tem um detalhe, eu moro na cidade de Sumaré. Eu trabalho na cidade de Sumaré, então a logística estava um pouco difícil. Mas aprove o Senhor
estar aqui. Nós estamos aqui já há quase 8 meses. Quero agradecer o pastor Edu, quero agradecer a pastora Flávia, os queridos, foram bênçãos na nossa vida, nos receberam assim, de uma forma muito linda, de uma forma muito abençoada. E eu agradeço a igreja, agradeço vocês. Desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, nós somos recebidos pela equipe, diaconato, consolidação, e tem sido maravilhoso. Obrigado, queridos. Pastor, qual que é o teu objetivo aqui? Servir vocês, servir a igreja, naquilo que eu consegui, sabe? Ah, mas como pastor você quer servir? Eu quero servir. Aquele que é confiado a alguma coisa, não tem que se achar alguma coisa, tem que servir, sabe? Sábado nós estávamos aqui lavando a igreja, isso aí, é serviço, tá, queridos? Então, prometo que eu não vou demorar. Pastor Edu, ele falou aqui no meu ouvido, depois, você tem até meia-noite, amém, irmãos? Eu não vou usar tudo isso, eu vou até 11h30, amém? Um amém, obrigado pelo seu amém. Vou falar de novo, irmãos, até 11h30, tá bom? Amém, gente, como vocês são espontâneos. O mais triste de tudo isso é que nem a minha esposa falou amém. Vocês veem como eu sofro, né, gente? Faz parte. Nem a minha esposa falou amém. Antes de subir, ela falou, não demora. Então tá bom, vamos para a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 2. A partir do versículo 1, a gente vai mais ou menos até o versículo 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 1 ao 11, uma história muito conhecida, uma história assim, que você vai falar para mim assim, nossa, eu já ouvi isso milhões de vezes, mas eu quero dizer para você que a palavra do Senhor, ela tem o poder de mudar as estruturas. E nessa noite, queridos, se eu pudesse dar um tema para a mensagem que eu vou estar ministrando para você, eu diria para você, tenha uma fé transformada. Sabe, uma fé transformada, ela muda situações. Uma fé transformada, uma fé transformadora, ela muda problemas, ela muda realidades. Amém? Vamos ler. Quem achou diz amém. Quem não achou, fala, espera um pouco, pastor. E quem está esperando para ler no telão, fala eu gostei, é isso aí, minha irmã. Eu sou do time do telão também, eu gosto de ler ali. Tá bom, queridos? Vamos ler? Eu acho que eu não vou conseguir ler no telão não, vou ter que ler aqui mesmo. Amém? E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, fala comigo, acabou o vinho. Acabou o vinho. A mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa, ou mestre-sala. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então mandou chamar o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Fala o melhor até agora. É isso que Deus tem para você, viu, queridos? O melhor Ele guardou para você. E esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que
que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e seus discípulos creram nele. Amém, querido? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, é muito bom estar aqui nessa noite. É muito bom fazer parte de tudo isso que o Senhor está fazendo. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos escolhido para esse tempo. Sabe, Senhor, nós vamos ministrar uma palavra para o coração do teu povo. Mas antes o Senhor ministrou no meu coração. Tu sabes que eu me preparei, tu sabes que eu estudei. Porém eu quero, o Espírito Santo, te dar toda a liberdade aqui nesse lugar. Eu quero dizer a ti, Senhor, que eu estou subindo aqui vazio de mim mesmo, pedindo a ti que o Senhor venha me encher. Porém, Senhor, acrescenta o que o Senhor quer acrescentar e tira o que o Senhor quiser tirar. Senhor, tu tem liberdade em nosso meio. Nós te louvamos e nós queremos ouvir, não o homem, nós queremos ouvir a tua voz. Amém, queridos? Culto fé, um culto de adoração. Falar sobre fé é algo muito maravilhoso, porque a fé, queridos, ela é um instrumento poderoso na tua mão. Sabe para que serve? Sabe o que é a fé? Não é algo comum, algo simples. Se você começar a ler, você vai ter vários versículos que apontam para a fé. Mas a fé, queridos, se eu pudesse resumir para você, eu diria para você que a fé é uma capacitação vinda dos céus, vinda do Senhor para as nossas vidas. Capacitação para quê? Para você enfrentar o seu dia a dia. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, para a gente, para nós que somos cristãos, é uma questão de vida para a gente. Sabe, nós cristãos, se nós fôssemos entender, nós temos que colocar na nossa vida, na nossa frente, a fé, na verdade, como um estilo de vida. Ai, pastor, mas tem coisa que é tão comum, que é coisa que é tão ordinária, no sentido de ser comum, mas você precisa de fé para executar. Sabe, queridos, não precisa abrir, lá em Lucas 17, tem uma passagem muito interessante, que os apóstolos, eles pedem algo para Jesus. Eles dizem assim para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Quem acha que nós temos que ter uma fé aumentada? Precisamos ter uma fé grande. Ah, pastor, mas o mesmo versículo fala que se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou fazer muita coisa. Eu sei. Imagina você com uma fé aumentada. Todos os dias, Senhor, me enche de fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar. Sabe, as notícias, Senhor, não são boas. Vivemos um país difícil, vivemos momentos difíceis. Só que nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar que nós vamos ter um porvir, que nós vamos ter um amanhã. Por isso, queridos, eles falam para Jesus: aumenta a nossa fé. E se eu perguntar para você hoje, para que você quer ter a sua fé aumentada? O que você ia pensar? Ah, pastor, eu quero ter uma fé aumentada para agradar a Deus. Glória a Deus. Tem que ser realmente. Ah, pastor, eu quero uma fé, olha só que legal, eu quero uma fé para viver o sobrenatural. Uau! Eu quero ter tanta fé que quando eu chegar aqui na igreja, o pessoal já vai olhar para mim, já vai ter um brilho diferente em mim, igual um super saiyajin. O cara está brilhando, porque o cara tem muita fé. Aquela irmã cheia de fé. Não, pastor, eu quero ter fé, assim como você leu, para transformar água em vinho. Aproveita, transforma em suco, né? Pega um suco legal, aqueles, né, top. Uma dica só, né? Você que tem bastante fé. Você já percebeu que nós temos fé? Glória a Deus por isso, nós temos fé para viver milagres. E isso é bom, nós precisamos ter fé para viver milagres. Mas nós precisamos ter fé também, queridos. E eu ainda não comecei a pregar, é só a introdução. A gente precisa ter fé, queridos, para viver princípios. Sabe, queridos, pastor, por que princípio? Eu vou te dar alguns exemplos, me dá um exemplo aqui de princípio. Amar o próximo. Você precisa de fé para amar o próximo. É fácil amar o próximo? Não é, queridos. Não é difícil amar o próximo. O problema do próximo é o próximo. Se não fosse o próximo, você amaria fácil.
É trabalhoso, é difícil. O Senhor tem que trabalhar no nosso coração todos os dias. Pastor, eu quero fé. Para a gente cumprir princípios, nós precisamos ser bondoso. A bondade é um princípio. É fácil? Não é. Você precisa ser justo. Você precisa cumprir princípio. Você precisa ser justo. Ah, pastor, mas se eu for justo demais, eu vou tomar prejuízo. Toma prejuízo, queridos. Seja justo. Se aquilo custa 10, você não vai vender por 12, por 13. Ah, mas o cara que eu estava vendendo era meio bobo, enganei. Não, queridos. Não. Não. Você é a luz nessa terra. Você é sal. Sabe, queridos, o sal antigamente era tão poderoso que usava-se como dinheiro, como troca, era o salário, sal de salário. Porque o sal ele tempera, ele tem sabor. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Sabe, daí eu falo aquela frase de mãe para você. Você não é todo mundo. Sabe, queridos, quantos aqui desejam viver o propósito que Deus tem para a tua vida? Você só vai viver o seu propósito se você cumprir princípios. Você só vai viver propósito cumprindo princípios. Não tem como. Sabe? E aí, por que os discípulos falaram para Jesus, aumenta a nossa fé? Porque no bate-papo, Pedro, tem que ter sempre ser o Pedro, né? Ele fala para Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes? E aí ele deu um número fantástico, né? Um número perfeito. 7 vezes? Eu imagino Pedro é muito inteligente, né, queridos? E ele já andava com Jesus, ele sabia que Jesus sempre ia retornar algo para ele 7 vezes. O Senhor disse para ele, talvez na escola judaica lá ele ouviu falar que 7 era top. O Senhor fala para ele, não 7, mas 70 vezes 7. E você que é bom de matemática, você já fez as contas aí, você viu que 490 vezes não é fácil, né? É fácil perdoar? Você quer perdoar? Não, eu não quero perdoar, mas eu preciso cumprir princípio. A palavra do Senhor diz que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Ah, pastor, você não sabe o que é isso. Você nunca sofreu para chegar nesse ponto. Se eu contar algumas histórias para você, você até chora. E o que você fez então, pastor? Como que você lidou com isso? Eu lidei muito tempo, não deu certo, eu não consegui resolver. Não dá para lidar. Então não lide, deixa lá. Fala, Senhor, eu não consigo. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. Pastor, você está falando então que o Senhor, Ele está quantificando, Ele está pondo um número, um valor, que eu deva perdoar? Não, queridos, não é nada disso. Ele está dando um exemplo para mim e para você, que o perdão, ele é sem, não tem limite. Quantas vezes alguém te ferir, alguém te machucar, perdoa. Quanto mais rápido você perdoa, mais você vai estar preparado para o próximo te magoar. Sabe por quê? Às vezes a gente se acha o bonitinho de Jesus, o cuticute de Jesus, mas nós também, querido, como homens, muitas vezes falamos palavra dura, ofendemos pessoas. Por isso a gente sempre tem que fazer aquela meia culpa, olhar para a gente e falar, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer? Mas eu digo para você, assim como o tema, como que você consegue, sabe, uma transformação? Pastor, o que é uma transformação? Sabe, queridos, a transformação, ela parte do princípio de algo que já existe aquela matéria-prima. Se por algo novo não é transformação, é criação. Assim como Deus criou o homem, Deus ele vai lá, ele pega o homem do barro, do pó e faz aquele bonequinho, sopra a vida, sopra a própria vida dele naquele homem. É o que eu e você temos, a vida de Deus em nós. Então Deus cria, e eu fico impressionado com o Senhor, que o Senhor é tão criativo. Sabe que tem, as palavras do Senhor é criativa, haja, aconteça, é isso. Ele é tão criativo que ele fala, eu vou criar uma mulher para ele. Está muito sossegado esse menino, está andando demais no paraíso, está rindo demais.
Eu preciso arrumar uma esposa para ele. E aí ele vai lá, ele faz do barro? Não. Ele vai lá, arranca um pedacinho da costela e cria a mulher. Uma bênção na vida dele. Amém? Nessas horas as mulheres falam amém. Né? Cria as mulheres, né? É uma bênção na vida dos maridos. Amém? E é isso, queridos. Transformar é você pegar uma matéria-prima que existe. Aí vou dar um exemplo bobo, eu tenho uma porta, eu corto ela lá e faço um armário. Se transformou. Domingo eu estava aqui no culto, ali no canto, e o louvor tocando, top demais, o Espírito Santo falou para mim. E eu tive um exemplo assim de transformação muito bonito. O Espírito Santo falou para mim, você sabe que aqui era uma concessionária, né? Não sei se você sabe, acho que todo mundo é de Sumaré, aqui era uma concessionária da Fiat. E aí da Fiat, né? Aí o Espírito Santo falou para mim, você sabia que muitos sonhos foram realizados aqui? Você sabia que muitas pessoas compraram o seu primeiro carro aqui, saíram felizes? Eu pensei comigo, né? Eu falei, que legal, Senhor. E hoje, o Senhor transformou uma concessionária num local de adoração a Ele. E você faz parte disso, queridos. E o Espírito Santo falou para mim, hoje, antes o pessoal chegava aqui e comprava o seu primeiro carro, tinha o seu sonho realizado, mas hoje, aqui, pessoas vão chegar e os sonhos que foram perdidos serão transformados. Pessoas que chegarão, muitas vezes, não sabem nem porque entrou aqui, estava tocando louvor, passou na rua, do nada, falou, preciso entrar, alguma coisa está me chamando, e chega aqui e se entrega ao Senhor, e coloca a sua vida diante do Senhor, e sua vida é transformada. Não existe pecado, não existe nada que nós possamos fazer, que vai impedir o agir do Senhor nas nossas vidas, nada. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Eu não sei, e nem estou pretendendo saber, mas eu tenho uma palavra para o teu coração, eu vim com uma palavra de Deus para o teu coração. Se você se abrir diante do Senhor, você é transformado. E o Espírito Santo falou para mim, que pessoas vão chegar aqui, e já estão chegando, que terão suas vidas transformadas, casamentos destruídos, testemunho, filhos nas drogas, testemunho, eu era assim, hoje o Senhor me transformou. Sabe, queridos, eu fiquei muito feliz, eu chorei bastante. Eu falei, Senhor, Espírito Santo, só o Senhor mesmo. Sabe, por isso que eu quero dizer para você, faça parte disso. O pastor Edu falou que está pintando, está fazendo tanta coisa aqui. Você que pode, venha, participe. É muito bom. Tá, pastor, tudo bem. Mas como que eu sei que a minha vida pode ser transformada? Eu tenho uma dica para você. O Evangelho transforma. Sabe, o Evangelho ele tem o poder de transformar a tua vida. Antes, eu fazia parte do pecado. Antes, o pecado me dominava. Antes, o pecado, ele conduzia, ele guiava, ele dava um norte para a minha vida. E hoje eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu preciso dizer para você, talvez é a primeira vez que você entra aqui, talvez é a primeira vez que você entra numa igreja evangélica, que seja. Eu preciso dizer para você, tem transformação aqui. Tem transformação aqui. Por que, pastor? Porque vocês estão aqui? Não, porque o Espírito Santo está aqui. Não se trata da vida de um pastor. O pastor Edu fala muito isso. Não se trata da vida de um pastor, se trata de Jesus. Sabe, queridos, o que eu mais amo, você vai ver, se você tiver alguma outra oportunidade de me ver pregar, você vai falar, tudo que o pastor fala acaba em Jesus, começa, o meio e termina. Eu posso estar pregando sobre Abraão, eu vou falar sobre Jesus. Eu posso estar falando sobre Davi, eu vou falar sobre Jesus. Vai de encontro a Jesus. Pastor, por quê? Porque foi Ele que me salvou. Davi foi um homem maravilhoso, mas não foi Ele que me salvou. Sabe, quando eu estava perdido, quando eu estava com a minha vida, eu chegava das baladas, isso muito jovem, 18 anos, 17 anos, eu comecei muito cedo, 12, 13 anos eu já estava na bagunça, e hoje com 37, mentira querido, 50, né? Então, meio século já, né, gente? Então eu chegava das baladas, eu chegava com a minha vida toda bagunçada, eu colocava a minha cabeça no travesseiro,
E aí vinha um peso sobre a minha vida. O que você está fazendo da sua vida, Marcelo? Sabe, eu já tinha escutado, eu já tinha vivido o Evangelho, mas eu escolhi viver lá fora. E é por isso que eu digo para você, quando eu tive encontro com Jesus, a minha vida foi transformada. Cheguei na igreja, uma igreja que tinha na Dom Barreto, sem brincadeira, queridos, com o cabelo aqui, tem nada a ver, meu filho tem um cabelo comprido, mas para a época era muito difícil. Roqueiro, gostava de banda de rock, gostava de tudo que era bagunça. E aí eu entrei na igreja, e aquela palavra entrou no meu coração. Primeiro que eu briguei com a pessoa que me levou, falou: cara, você falou para a mulher lá a minha vida, cara? Ela falou a minha vida ali, cara, só faltou ela apontar o dedo para mim. Eu não vou voltar mais não, você é muito fofoqueiro, cara. Louco. Mas não, queridos, era o Espírito Santo transformando. Até que um dia eu não aguentei, eu entreguei a minha vida para Jesus. Isso foi no domingo. Na segunda-feira eu já estava lá no barbeiro, corto meu cabelo, mudei totalmente, falei: não, eu não quero mais, porque aquilo me levava, né? E eu digo para você, nós precisamos ser transformados. Sabe, hoje eu me rendi, hoje eu me entreguei a Cristo. Sabe, o Evangelho ele te transforma. O pecado que você vivia hoje não mais. Antes eu roubava, hoje não roubo mais. Antes, era um homem sem vergonha, adulterava. Eu tinha pecados, seja o que for. Hoje não mais. Porque eu entendi que eu não vou ser perfeito, eu vou falhar, eu vou pecar. Mas todos os dias, eu vou buscar no Senhor uma transformação. Sabe o que é o pecado na nossa vida, queridos? O pecado tem que ser um acidente. Um acidente. Um acidente que muito poucas vezes a gente vai ter que passar. Todos os dias a gente fala alguma coisa. Conselho para mim e para você. Uma fé transformadora. Uma fé transformadora, ela muda condições. Sabe, queridos, ainda lá em João, eu começo a entender o milagre de Jesus. E eu fico pensando, por que Jesus escolheu um casamento? Por que Jesus escolheu justamente um casamento? Sabe, queridos, eu digo para você que eu não costumo muito ver esse tipo de milagre, acho que não está tendo muito não. Mas se Jesus tivesse feito qualquer milagre, para mim já seria impressionante. Qualquer milagre. Mas o que mais chama a minha atenção é que ele escolheu um casamento para começar tudo. Eu não sei, talvez não consigo ver na Bíblia, mas o entendimento que nós temos é que foi o primeiro milagre público de Jesus. O primeiro milagre público que Jesus. Ele escolhe o que? Um casamento. Um casamento é um local perfeito para uma transformação. Sabe por quê, queridos? Deus pega um jovem, uma jovem, um homem e uma mulher, solteiros, e transforma os dois, casa os dois, e transforma os dois em um só. Você e a sua esposa, juntos para sempre. Uma transformação. Sabe, queridos, o que eu mais eu penso, e aí eu analiso aqui no versículo 8, e disse Jesus: tirai a água e levai ao mestre de cerimônia. Sabe que o mestre de cerimônia, ele não experimentou apenas o melhor vinho, o vinho mais perfeito que tinha. Ele experimentou verdadeiramente o milagre da transformação. Pastor, e como é que funciona isso? Como tudo na nossa vida, queridos, precisa de um processo. A transformação, ele passa por um processo. Sabe que processo é esse? O processo do tempo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Davi, um menininho, um garoto, sabe, estava lá atrás das ovelhinhas, lá cuidando das ovelhas do seu pai, como o irmão dele diz, olha, as poucas ovelhas do seu pai, e o Senhor transforma ele num rei, o Senhor coloca ele num posicionamento de rei. Ei, queridos, eu não sei o que você está passando, eu não sei que área da tua vida você precisa de uma transformação, mas eu posso garantir para você, que o Senhor Jesus, Ele está ansioso para fazer na sua vida. Basta você ter paciência, basta você esperar o processo do tempo. Davi, aquele menininho, ele se transforma rei, e através de uma aliança que ele tem com o filho de Saul, Jonatas, para você que vai fazer o carisma,
ou para você que já estudou sobre a aliança de sangue, uma matéria sensacional, você vai entender. Sabe, queridos, através dessa aliança, ele transformou a vida de muitas pessoas. Ele pergunta, tem alguém da família de Saul? Tem alguém da família de Jonas? Para que eu possa exercer misericórdia? Tem Mefibosete, está lá na cidade de Lodebar. Traz ele aqui. O menino chega, coxo, aleijado. E aí ele chega diante de Davi, e Davi diz para ele, ei filho, acabou o seu sofrimento. A partir de hoje, você senta na mesa comigo. Você come na mesa comigo. Sabe por quê, queridos? A mesa, ela tem um poder de transformação muito grande. A mesa me iguala. Quando nós estamos sentados na mesa, é olho no olho, comunhão. E é isso que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Sabe, queridos, eu quero falar com você sobre 3 etapas dessa transformação. A primeira etapa, você precisa entender a importância de um convite. Fala comigo, a importância de um convite. Um convite, queridos, ele pode revelar muitas coisas nas nossas vidas. A Bíblia diz o seguinte, lá no versículo 1 e 2, dando sequência. E no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Quer dizer então que Jesus estava de bicão na festa, queridos? Não. Maria foi convidada, Jesus foi convidado também. E olha que legal, Jesus vai e ainda leva 12 ainda, né? Estava a família toda, estava a galera toda lá. Foram convidados. Jesus não estava de bicão. Não sei se ele era parente, se ele era amigo. Não sei se Maria. Mas o que eu entendo, querido, é que muitas vezes um convite vai mudar toda a história da tua vida. Você já parou para pensar, muitas vezes aquele amigo seu do trabalho, aquela pessoa que vive uma vida mundana, mas ele é teu amigo, ele trabalha com você, ele está junto com você. E aí ele te convida para uma festa. E ele fala assim, vamos lá na festa comigo e tal, aniversário não sei de quem. E essa pessoa não quer nada com Jesus, ele não tem nada com Jesus. E também nem é obrigado a ter, quem tem que ter é você. Ele não tem nada com Jesus, ele não tem aliança com o Senhor. Mas de você ele gosta. Você já parou a pensar? Você não bebe, você está lá na festa, você não bebe, você não fuma, a galera está curtindo lá, você está na tua, você tem um bom testemunho. Interessante que no teu trabalho você tem um bom testemunho. Eu pergunto para você, quem ele vai procurar na hora do sofrimento dele? Os amigos de balada? Para quem você acha que ele vai fazer? Vai fazer uma pergunta quando ele tiver uma crise no casamento? É você. Cara, eu não quero nada com crente, eu não quero nada com Jesus, mas de você eu gosto. E aí ele te convida para a festa e você vai para a festa. Eu preciso dizer algo para você. Existe um pacote nisso daí. Olha que interessante, quando ele chama você para a festa, ele não leva só você, ele leva Jesus junto com ele. Sabe por quê? Porque Jesus está com você, queridos. Onde você chegar, onde você entrar, hoje não se leva mais a arca da aliança. Você é a arca da aliança. O véu do templo se rasgou. Sabe, o acesso ao trono da graça foi liberado para você, foi liberado para mim. Então quando eu chego num lugar, quando eu chego num ambiente, o ambiente ele tem que ser transformado, porque Jesus está em mim, Jesus está em você. E se o meu ambiente não está sendo transformado, pastor, tem coisa errada. Você precisa analisar, você precisa fazer uma avaliação. Sabe, uma fé transformadora é isso. Eu chego no meu ambiente, eu transformo o meu ambiente. Eu trabalho num local e eu trabalho no meio da galera, né, queridos? Assim, eu vou usar até o termo peão, trabalho com a peãozada. Eu sou apaixonado por trabalhar com peãozada. Eu dou risada o dia inteiro. É muito bom. É um tirando sarro do outro, é top. É uns meninos maravilhosos. Produção zona mandando ver. E é muito bom. Só que eu percebi algo no meu trabalho. O pessoal falava muito palavrão. E aquilo estava me incomodando. Eu falava, Senhor, eu tenho uma vida transformada. Eu sou transformado por Ti. Mas se você convive com esse tipo de pessoa, quando você menos esperar, você está soltando alguma coisa.
E não cabe para a gente. Sabe que, igual eu falei, eu fui transformado. Eu vivia uma vida lá de pecador, hoje eu não vivo mais. Aquilo que é comum, não é comum para mim. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, como que eu vou mudar isso? Eu não tenho poder de mudar isso. O Senhor falou para mim assim, começa. Eu falei, começa o quê? Começa. Eu falei, eu não entendi. Aí do nada veio estalo, veio algo no meu coração. E eu comecei a mudar, eu comecei a aplicar algo diferente. Eu chegava na sala, o pessoal estava tomando café. Aí tinha um bolo, tinha um pão, tinha alguma coisa. Eu já chegava na sala, falou, bando de abençoado. Eles não podem falar palavrão? Não pode, eles têm direito. Não é crime falar palavrão. Não é crime falar palavrão. Só que eu falei, eu vou mudar o meu ambiente. E eu comecei a aplicar vamos dizer assim, um evangeliquez. Ô bando de abençoado, vocês já oraram já? O pessoal regalava o olho, não oraram assim. Aí eu chegava, na brincadeira, viu queridos? Senhor, abençoa essa cambada aqui, ó. É do jeito que eles entendem. Abençoa essa cambada aqui, ó. Estão comendo, nem oraram, nem lavaram a mão. E comecei a brincar. Ô abençoado, ô filho de Deus, ô Jesus te ama, rapaz. E comecei na brincadeira, queridos, vocês não sabem. Hoje, sem brincadeira, às vezes eu chego, ó, calma aí que o Marcelo vai orar. É sério. E eles estão achando que eu estou brincando ainda. Para eles é brincadeira. Eu falo, Senhor, abençoa essa galera aqui, ó. Tudo morto de fome. Abençoa eles. Sabe por quê, queridos? Eu sou responsável por mudar o ambiente onde eu estou. Você é responsável por mudar o ambiente que você frequenta. É você que é um instrumento de Deus. O Senhor fala para você assim, eu já te dei ferramentas, eu já te dei condição. Eu acabei de falar que a fé, ela te capacita para viver isso. Então é isso que eu vou fazer. Esses dias quebrou um equipamento, foi muito engraçado, o menino chegou para mim, um menino que fala bastante palavrão. Ele falou assim, Marcelo, dá a mão aqui, ó. Chama os meninos aqui, vamos orar um Pai Nosso. Falei, vamos, na brincadeira aqui, né? Sabe o que é, queridos? Está virando valor. Está começando a entrar no coração deles. Eles falam besteira? Fala. Você precisa entender a importância de um convite na tua vida. Sabe, talvez, só talvez, não se ofenda com as minhas palavras. Coloca amor nas minhas palavras. Só talvez. Você está passando por tantas lutas. Você já colocou no Instagram. Você já publicou em todas as redes sociais que você tem. Ai, estou sofrendo. Já viu? Se sentindo triste. Acaba com tudo, né? Ai, não sei se você gosta, tudo bem. Mas eu não faria isso. Para de expor o teu coração. Guarda o teu coração na caixa. Não deixa ele solto assim não. Não deixa solto não. Sabe por quê? Que ninguém está preocupado. Muitas vezes com isso não. Às vezes a gente coloca para orar. Beleza. Mas coisa boba. Ai, meu marido brigou comigo. Não. Se guarda. Sabe, talvez você já publicou em todos os lugares. Mas para aquele que pode resolver, você não chamou ainda. Chega para Jesus, fala para Jesus. Convida Ele para a tua situação. Convida Ele para o teu problema. Senhor, eu preciso que isso seja transformado. Eu preciso que isso seja mudado. A palavra do Senhor diz lá em Marcos, não precisa abrir, depois você lê na tua casa. Marcos 5, 25, diz o seguinte. Certa mulher que havia 12 anos, ela sofria de fluxo de sangue. 12 anos, queridos. 12 anos, presta atenção, 12 anos. Você que é mulher, você já pode imaginar o que é uma situação dessa. Não é 2 semanas, 1 semana. Né? Os poucos dias já é difícil. A pele da mulher, o humor da mulher. É muito complicado. Mas ela fazia 12 anos que ela já sofria disso. E ela ia no médico, querida, ela procurava médico. Ela gastava todo o seu dinheiro. E a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Só piorava. Mas um dia, queridos, ela teve uma sacada.
A Bíblia diz que ela ouviu falar sobre Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que existia alguém que poderia transformar a sua situação. Ela ouviu falar que existia alguém que podia curar. Mas eu digo uma coisa para você, queridos. É muito interessante isso daí. Ela ouviu falar, mas ela não poderia ir atrás. Sabe por quê? A lei de Moisés dizia que ela era impura, e ela era impura. Ela não poderia estar no meio das pessoas. Ela era uma pessoa que não tinha amigo. Ela não tinha amigo. E se tinha amigo, o amigo precisava ficar longe. Sabe aquele negócio, mulheres? As mulheres vão entender mais. Ai, amiga, vamos tomar um café? Eu escuto muito isso na minha casa. Às vezes eu estou indo para a academia, ela já está até rindo. Aí ela vai ouvir os áudios dela, ela já põe no ouvido. Ela nem deixa eu escutar. Porque normalmente é alguém convidando ela para tomar um café. Aí ela responde, amiga, eu vou ver. Ele vai tomar café, vai sair para bater papo. Ela não tinha amigos. É 12 anos, queridos. É 12 anos de sofrimento. Não é 12 dias. Nós homens, nós não podemos nem imaginar isso. 12 anos sofrendo sangramento desse tipo. Para a gente, para vocês terem uma noção, né, o maior sofrimento para a gente é aquela gripe, quando a gente está mal, com 37 graus, quase morrendo. Vocês entendem, né? Amém, amém, homens? Estou mal. Sabe? Com 38 graus eu já falo para minha mulher, pega um papel lá que eu vou fazer meu testamento. Estou mal. Estou mal. Isso é muito interessante nas mulheres, né? Que merecem admiração. Corajosas, poderosas. Sexta-feira vai ter o Shine aqui, ó. Né? As mulheres vêm tudo na paleta, né, pastor? Glória a Deus que a gente pode ser calça jeans, uma camiseta preta e tá tudo bem, mas é bonito, é isso aí mesmo. E ela disse, olha, eu ouvi falar de Jesus, mas como é que eu vou fazer? Eu vou chegar nele e falar para ele assim, Jesus me cura, toca aqui na minha mão, fala comigo, cospe no chão e põe, não. Ela teve uma sacada, querido, sensacional. Ela disse o seguinte, olha, quando você quer uma transformação na tua vida, quando você deseja mudar, quando você deseja sair daquela inércia, mudar a sua situação, é possível. Sabe por quê? Porque existe alguém, igual o louvor que a irmã canta aqui, topíssimo. Existe alguém que se preocupa com você. Sabe qual é o nome dele? Jesus. Pode falar comigo? Jesus. É ele que você vai procurar. É ele. Você vai recorrer a ele. É com ele que você vai falar. E ela chega perto de Jesus, numa maneirinha bem marota, ela pega, ela não toca em Jesus. A Bíblia não fala que ela toca em Jesus. A Bíblia fala que ela toca na orla das vestes de Jesus. Não sei, Jesus como judeu provavelmente, ele estava usando um talite, aquele, com aquelas, não sei falar, aquelas franjinhas. E ela vai lá e toca nas vestes de Jesus. 12 anos de sofrimento, não aguentava mais, gastava todo o dinheiro, não tinha amigo, não tinha ninguém. E ela chega para Jesus e ela toca na orla das vestes de Jesus. E ela dizia com ela mesma, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Você sabe o que aconteceu, queridos? Quando ela tocou, imediatamente ela foi curada daquele mal. Só existe transformação em Jesus, querido. Ai, pastor, mas e se o governo, hoje trocar o governo vai melhorar? Não sei, com certeza vai. Mas algo vai melhorar na minha vida? Eu não sei. Mas se Jesus for a sua única opção, eu digo para você. E aí, queridos, lá no final, Jesus cura ela é curada. E ela disse assim, lá no versículo 34. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Tinha amiga, gente? Não tinha contato com ninguém. Se ela não tinha amiga, será que ela abraçava os irmãos? Podia. A Bíblia não fala se ela tinha pai. Será que ela podia abraçar o pai? Sabe? Ainda bem que meu filho não está aqui, mas quantas vezes
Um abraço que eu recebo dele, um abraço que eu dou nele, transforma tantas coisas na minha vida, tantos momentos. Eu lembro quando a minha mãe faleceu, lá no hospital, meu filho me abraçou e falei, me chama de Daddy. Ele falou, Daddy, vai dar tudo certo. Aquilo foi muito bom. Ela não tinha isso. E Jesus disse para ela, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Você acha que ela tinha paz? Alguém que sofre 12 anos, sabe que ela tinha paz? Tinha, queridos. Sabe, você pode ter qualquer problema. Eu tenho 300 problemas. Mas quando eu tenho uma doença, uma enfermidade, os problemas se tornam um só. E aí o interessante de tudo isso é que ela vai buscar em Jesus a cura, amém? Ela encontrou cura? Encontrou cura. Mas sabe o que mais ela encontrou, queridos? Ela recebeu paz. Filha, vá em paz. E sabe o que eu entendo quando Jesus fala para ela, filha, vá em paz? Ele diz o seguinte, você pode até não ter amigo, você não pode ter ninguém, mas eu restauro em você a tua paternidade. Vai lá, vai para o convívio, convive com todo mundo. Então, queridos, eu preciso dizer para você, quem convida você, quem você convida, na verdade, quem você convida, faz toda a diferença na tua vida. Preste atenção, cuidado com os convites. Segunda etapa, para parecer que está acabando, que até meia-noite eu tenho um pouquinho de tempo. Brincadeira, gente, não foge não. Ande com pessoas que se importam com você e que se importam com os outros. Pessoas que se importam com você e pessoas que se importam com os outros. Sabe, queridos, uma festa, um casamento, é um evento social, amém? Muitas vezes, 2 anos, o pessoal trabalha, guarda dinheiro, contrata alguém para cuidar. Mas eu preciso dizer para você, alguém falhou nesse processo. Talvez a mulher da flores, né, que tem negócio de jogar flor, o salão, tem tanta coisa, né, gente? Os docinhos para uma festa. Hoje em dia as festas são mais chiques, né? Antigamente era as batatinhas. E o interessante de tudo isso é que alguém falhou no processo. Maria podia ter chegado para Jesus e falado, Jesus, é o seguinte, alguém falhou aí, o que a gente vai fazer? Reclamando. Não, eles não têm mais vinho. O vinho acabou. Pastor, qual que é o problema? Vai lá e compra mais vinho, não tem problema. Queridos, primeiro que provavelmente não tinha como fazer isso. Preciso dizer para você que um casamento judaico, ele dura aí entre 6 a 7 dias, dependendo da condição financeira. Gente, uma festa de 6 a 7 dias, com crente, tem que ter comida, não tem, gente? Alguém falhou, acabou o vinho. Mas Jesus não está preocupado em criticar ninguém. Ele não está preocupado em chamar a atenção de ninguém. Sabe, a falta do vinho ia ser uma vergonha para a família. Imagina aquela prima lá que estava lá, falando, nossa, você viu o casamento? Nossa, caidinho, hein? O que eu e você, o que será que nós faríamos numa situação dessa? Ah, não é problema meu, vou embora. Sabe aquela coisa? Cada um que cuida da tua vida. Já comi, já faz uns 2, 3 dias, a Bíblia não fala quanto tempo já fazia que estava durando o casamento. Mas eu preciso dizer para você que situação de vergonha, situação de constrangimento que o noivo e a noiva, os pais da noiva, iriam passar porque alguém errou, seria muito grande. Mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado. Jesus, ele escolhe um casamento para dizer para mim e para você. Hoje em dia, queridos, a gente escuta muito falar sobre destruição da família, pessoas que não querem saber da família. Eu digo para você, Jesus, ele é o mais preocupado com a tua família. Por isso eu digo para você, aquilo que falta, aquilo que precisa ser transformado no teu casamento, na tua casa, na tua vida, nos teus filhos, é somente em Jesus você vai conseguir. E continua no versículo 3 e 4, e faltando o vinho, a mãe de Jesus disse, não tem
mais vinho. Sabe, querido, sabe o que eu posso dizer para você? Nesse processo de transformação, comece a se importar com o problema das outras pessoas. Pastor, eu não vou conseguir resolver o problema de todo mundo. Muitas vezes você não vai conseguir resolver nem o seu. Isso é uma realidade. Muitas vezes nós não vamos ter condição financeira para ajudar. Mas eu dou 10, um dá 20, um dá 30. Quando a gente vê, a gente já ajudou. A partir do momento que você não sabe do problema, tudo bem, você não sabia do problema. Mas a partir do momento que o problema cai no teu colo e você tem condição de ajudar, eu quero dizer para você: ah, pastor, mas você está acabando de pregar que Jesus transforma. Quem te garante que você foi a pessoa que Jesus escolheu para fazer a transformação? Quem te garante que a própria transformação que vai acontecer naquele ambiente, aquele cuidado, aquela ajuda, aquela necessidade suprida que você vai ajudar? Eu acabei de dizer aqui, quando alguém te convida, ele convida Jesus automaticamente. Então talvez você pode ser essa pessoa, ou você deve ser essa pessoa. E para parecer que está acabando, eu quero falar com você a terceira etapa e última, para a gente encerrar. Obedeça a Jesus sem questionar. Obedeça a Jesus sem questionar. Jesus disse para você perdoar, eu vou perdoar. Jesus disse para fazer, eu vou fazer. Sabe, olha que interessante, naquela festa, não foi o noivo, não foi a noiva, não foi algum político que participou da transformação da água. Não, Senhor. Jesus disse: olha, enche essas 6 talhas que eram usadas para purificação, os judeus lavavam a mão, enche de água. Jesus mandou encher de água, só mandou encher de água. Mas espera aí, a gente está falando de talhas de pedra. E se os serventes, a galera que estava ajudando, colocasse de repente 1, 2 palmos de água, alguém ia ver, gente? Não ia. Mas eles entenderam o seguinte: é para fazer, vamos fazer direito, vamos encher até a borda, vamos encher até o final. Sabe, queridos, quem participou foi a galera. Era como se hoje não chamasse os pastores para ver o que vai acontecer. Muitas vezes é a galera da consolidação, é a galera do diaconato, é a galera que está trabalhando. São eles, foi essa galera que teve a oportunidade de ver o milagre. Muitas vezes, queridos, a gente quer quantificar. Eu não vou fazer muito esforço, por só um pouquinho de água. O pouco de água que você vai colocar é o pouco de vinho que você vai receber. Imagina se eles tivessem colocado um pouquinho de vinho. Ei, queridos, Jesus não precisava, na verdade, nem de água ali, tá? Ele poderia ter dito uma palavra, o vinho já teria aparecido, porque era Jesus que estava no comando. E eu preciso que você entenda, queridos, que nós precisamos viver essa transformação. Sabe, queridos, evangelho que promete vida fácil não é evangelho. A Bíblia diz: olha, no mundo, é uma garantia isso aí, no mundo tereis aflições. Credo, pastor, você falou de transformação e você está falando de aflição, não posso mentir para você. Mas olha a transformação chegando aí. Ei, no mundo você pode até ter aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci. É uma garantia. Pastor, você está falando que Jesus venceu, eu ando com Ele. Então a consequência é só você esperar. E eu preciso dizer para você, queridos, você precisa viver essa transformação, você precisa entender. E nessa noite, queridos, eu preciso dizer que onde Jesus entra, tem transformação. A água, que é algo comum, ela se transforma no melhor vinho. Comum, algo normal, algo que tem bastante. Tristeza, problemas, testemunhos.
Tristeza, alegria. E eu não estou aqui para dizer que a tua tristeza, o seu problema não é legítimo, porque é. Mas eu estou aqui para dizer para você que tem alguém que pode transformar esse vazio que você sente, esse vazio que você está vivendo, em um tempo de plenitude, um tempo de transformação. Sabe, queridos, existe transformação em Jesus. Sabe, eu, como homem, eu não posso fazer nada para você. Talvez você olha para você e diz assim: pastor, o vinho acabou na minha vida. E entenda o vinho como alegria. O vinho tem vários significados na Bíblia, mas um dos significados que eu acho lindo é alegria. Talvez o vinho tenha acabado. Talvez você entrou aqui nessa noite e você disse: pastor, hoje é o último dia, eu vou acabar com esse casamento. Ei, eu tenho uma notícia para você: não vai acabar. Não vai acabar, o Senhor vai transformar a tua vida. Talvez você entrou aqui e falou: pastor, eu não aguento mais, o meu filho está nas drogas. E eu posso dizer que eu não conheço ninguém. Então, está tranquilo. Eu não aguento mais. A minha vida não muda, a minha vida não transforma. E eu vim aqui nessa noite para pregar para pessoas corajosas. Tem gente corajosa aí, queridos? E eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nessa noite, queridos, como eu disse, é a noite de transformação. É uma noite que nós precisamos rever aquilo que nós estamos vivendo, rever aquilo que precisa ser transformado. Pastor, eu sou essa pessoa, eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformado. Eu quero convidar você a fechar os olhos, todos de olhos fechados. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você e eu quero fazer um convite para você. Feche os teus olhos, queridos. Pai, nós estamos diante da tua presença nessa noite. E nós somos extremamente gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai transformar. Fala conosco, Senhor. Muda nessa história. Eu queria que você repetisse uma oração comigo. Fala comigo: Pai, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Nessa noite, Pai, eu transformo diante de Ti aquilo que eu vivia, e eu transformo numa vida nova, num novo tempo, em uma nova história. Fala comigo: Pai, eu que andei afastado da Tua presença, eu que andei longe daquilo que o Senhor tinha para mim, hoje eu volto para a Tua casa, eu volto para a Tua presença. Eu volto, Senhor, para a aliança que o Senhor tem comigo. E eu tenho uma pergunta, de olhos fechados ainda, eu queria perguntar para você: quem fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus? Levanta as tuas mãos. Você que fez essa oração pela primeira vez, levanta a tua mão. Sou eu, pastor. E eu tenho um outro convite para você, você que entende que você precisa transformar algo na tua vida. O Senhor diz para você: essa é a tua noite. Se você tiver coragem, eu disse que eu ia pregar para gente corajosa. Se você tiver coragem, queridos, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. E eu garanto para você que aquilo que era choro vai se tornar em festa. Aquilo que era problema vai se transformar em alegria.